paz do Senhor a todos e sejam todos muito bem-vindos ao canal Bereano. Se você, meu amigo, você, meu irmão, é novo no canal, se inscreve, compartilha, dá like, faz comentários. E vocês que já me acompanham, façam comentários, dê like e compartilhe o vídeo. O tema de hoje, a grande tribulação. E já irei começar a falar sobre os três principais grupos teológicos, que são três: pré-tribulacionista, do qual faço parte e acredito, vou provar na Bíblia. Segundo, médio-tribulacionistas. E o terceiro, pós-tribulacionistas. O pré-tribulacionista acredita o seguinte, que a igreja fiel será primeiro arrebatada para depois vir a grande tribulação. O que eu quero dizer com isso? Que os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Já outro segmento acredita que a igreja passará pela metade da grande tribulação. São eles os médio-tribulacionistas, onde eles acreditam que na metade da grande tribulação a igreja irá passar. E tem outro grupo bem expressivo, que é o pós-tribulacionista, que diz que a igreja passará por todo o processo da grande tribulação. Bem, meus amigos e meus irmãos, eu peço que vocês, nesse estudo, abram suas Bíblias em casa também. Já vou deixar de antemão 3 versículos que comprovam na Bíblia que a igreja primeiro será arrebatada e não passará pela grande tribulação. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, depois Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e, por fim, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Então, meus amados irmãos, vamos para a segunda prova da Bíblia. Vamos para Malaquias. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Amém. Então vamos para o livro de Lucas, capítulo 21 e versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, aqui está provando na Bíblia que os pré-tribulacionistas não passarão, ou seja, a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Bem, meus irmãos, eu quero falar aqui também 2 versículos, não 2 versículos, mas 2 capítulos que provam que há evidências bíblicas da grande tribulação, onde vai falar de tempo de angústia, como vai estar no capítulo 12, versículo 1 de Daniel, onde vai falar que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve antes. Em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, vai falar que haverá um tempo de angústia para Jacó, para a nação de Israel. E sobre a nação de Israel, a angústia de Jacó, mais um pouquinho adiante, eu irei falar melhor e iremos entender melhor que angústia de Jacó é essa. Por que essa angústia de Jacó? Bem, em casa, abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 12, versículo 1, e vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Então aqui, meus irmãos, meus amigos, nós estamos falando da grande tribulação, as profecias de Daniel. Vamos ver Jeremias, capítulo 30, versículo 7.
porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Então, meus irmãos, a grande tribulação é um tempo de angústia, de sofrimentos, de horrores, de tristeza. Então, vai ser um tempo muito angustiante. Então, em Apocalipse, capítulo 6 ao 18, ele enfoca esse tema, tribulação, os primeiros 3 anos e meio. A grande tribulação, os próximos 3 anos e meio, ou seja, a segunda metade dos 3 anos e meio seguintes, que vai dar início justamente das 70 semanas, onde o Senhor fará revelações a Daniel, capítulo 9, versículo 24. E a grande tribulação também, o Senhor Jesus, em particular, no Monte das Oliveiras, fala a seus discípulos, como está em Mateus, capítulo 24, versículo 3. Abra sua Bíblia. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo. Então, será um tempo de juízo nos finais dos tempos, nos finais dos dias, onde o Senhor ia derramar sua ira. Também vai ser um acontecimento totalmente diferente, totalmente não visto antes. Até os terremotos, os trovões serão diferentes, as manifestações no sol, na lua, nas estrelas. Os flagelos que acontecerão trarão enfermidades jamais conhecidas, doenças, trará também inundações, seca, fome, sede. Então será um momento muito assustador, onde todos irão sofrer. E também o Senhor irá derramar sua ira contra Satanás, contra o falso profeta, o anticristo, os demônios e todos os ímpios que blasfemaram do nome de Deus com xingamentos e ofensas. Então será um momento de julgamento, será um momento onde será derramada a ira do Senhor. Então, quando o Senhor derrama sua ira na grande tribulação, não que seu amor tenha acabado, mas sim vai ser um momento em que vai ser uma purificação, uma restauração para Israel. Então, por isso que o Senhor vai fazer essas coisas, mas o seu amor continua. Tanto é que um dos seus atributos continuam a justiça. Então, será esse momento triste, esse grande dia do Senhor. Deus entregará o povo de Israel nas mãos do anticristo, onde todos passarão pelo chicote do anticristo para serem disciplinados por ele. Então, vai ser um momento realmente muito assustador. E também o apóstolo João, ele fala o que ouviu e o que viu a respeito do julgamento que haverá de acontecer. Ele teve essa revelação. Serão 21 julgamentos, onde serão 7 selos que abrem os juízos, 7 trombetas que anunciam os juízos, 7 taças que derramam o juízo. Então, a abertura dos selos, os toques da trombeta, o derramamento das taças irão acontecer de uma forma bem sincronizada, que irá acontecer, irá chegar no mundo todo. Ninguém vai escapar da ira do Senhor, ninguém vai escapar do juízo do Senhor. Todos serão julgados, todos passarão por ele, ninguém vai ficar descoberto. E quando acontecerá a grande tribulação? Bom, são 4 eventos que acontecerão para assim vir a grande tribulação. Primeiro, a vinda do Senhor nos ares, o arrebatamento da igreja. Segundo, o início das 70 semanas. Terceiro, a retirada do que detém o filho do pecado, o anticristo. De acontecer. Então, há uma força que
impede esse acontecimento. E essa palavra detém justamente expressa que há uma força que não deixa que isso aconteça, que impede algo muito mais forte que o anticristo. E a quarta, o que é? Bem, essa força que impede esse acontecimento, que detém, é uma pessoa, justamente o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo e a igreja forem retiradas do planeta, então se iniciará a grande tribulação. E agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, meus amados irmãos, realmente há uma força que impede, há algo que detém. Bom, eu falei no início do vídeo que a angústia de Jacó, de Israel, que é isso, né? Então vamos falar sobre isso agora. Bem, meus irmãos e meus amigos, esse tempo de angústia para Jacó é justamente o que? Jacó é a nação de Israel, que são os judeus que ficaram aqui na terra. E os judeus, ele tem um grande apreço, um grande zelo, um grande amor por Jerusalém. Eles gostam muito de Jerusalém. Algo incalculável, imensurável a quantidade de amor que eles têm por Jerusalém. Então, aquele que veio com um acordo de paz, como está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que fala que ele faz um acordo de paz na semana, que são os 7 anos, e no meio do final dos 3 anos e meio, ele quebra esse acordo de paz. Mas imagina, quem chegou com as soluções dos problemas, conforme foi o vídeo que eu fiz anterior da tribulação, resolvendo os problemas, tanto de saúde, como econômicos, como sociais. Então, ele trouxe paz e dizendo que é amigo, que é companheiro, se precisar estar do seu lado, mas chega um momento que, sem aviso, sem reunião, sem mensagem, ele quebra esse acordo. Ele se mostra quem realmente ele é e o que ele vai fazer. E de onde vem essa angústia? Justamente, Jerusalém é o alvo, é o ponto do anticristo. Ele vai entrar em Jerusalém, vai colocar o seu trono em Jerusalém e irá sentar. Ele vai profanar Jerusalém. As mulheres serão violentadas, invadirão casas e muitos judeus serão presos, cativos, levados embora. Aí eles vão se angustiar, vão se desesperar, eles vão se arrepender, creio eu, de todo o acordo que fizeram. Tudo isso. E agora o anticristo vai se mostrar quem de fato ele é. Vai vir uma lei, um ofício governamental, onde todos terão que ter um número, um símbolo e um nome. Que é isso? Então, ele irá obrigar as pessoas e quem for seus seguidores a ter a marca da besta 666, ou na testa ou na mão direita. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, ninguém compra, ninguém vende, ninguém compra remédio, ninguém faz feira, ninguém viaja se não tiver a marca da besta. E quem não quiser, quem não tiver a marca da besta, será perseguido, será morto, será degolado. Então realmente vai ser algo muito angustiante. Eu imagino um pai de família com um filho pequeno, recém-nascido, querendo leite, ou até com 6, 7 meses, um ano, querendo leite, alimento.
e o pai não usar a marca. Realmente é algo muito forte para quem ficar e desesperador. Então é melhor que fujam, saiam da cidade, vão para as montanhas, se escondam, pois vai ser um momento muito marcante. E também vai vir a apostasia e a idolatria. A apostasia quer justamente dizer, segundo o dicionário, aquele que volta-se contra Deus, aquele que repudia pelo repúdio das crenças anteriores. E apostatar a fé cristã é justamente um a negar, outro a abandonar com consciência. E também, em outras palavras, é justamente negar a sua fé. Nesse momento vai vir a segunda besta. A primeira besta é o anticristo e a segunda besta, o falso profeta. O que ele vai fazer? Ele vai ser o secretário, onde o anticristo, a primeira besta, vai colocar em suas mãos a religião. Só vai ter uma religião, um só governo. Então, essa segunda besta, ele irá perseguir aqueles que não aceitaram a marca da besta, pois o anticristo foi ovacionado, adorado. Então, ele vai fazer o seguinte: ele vai dar vida às imagens. Ele vai fazer ídolos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e todas as espécies. E serão possuídos por demônios. Então eles terão vida justamente para ludibriar as pessoas e também convencê-las que ele é o Messias, o anticristo, na verdade. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que esse espírito, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto. Então a função da segunda besta vai ser essa, de enganar as pessoas e elas serem levadas, onde essa ideia de imagens, de ídolos possuídos pelo diabo foram fabricados no inferno e patrocinados por demônios. Então vai ser algo realmente, meus irmãos, muito, mas muito assustador, algo inimaginável. Então, nesse momento eu vos pergunto, nesse momento que vai estar perseguição de quem não aceitou o anticristo, por exemplo, pessoas foram mortas, pessoas foram decoladas, mas vai ter salvação? Como disse no início, sim, vai ter salvação. Mas como vai ter salvação? Se está proibido evangelização, está proibido ter outra igreja? Sim, meus irmãos, vai ter. Tanto é que João, o apóstolo João, ele vê milhares e milhares de pessoas. E também ele vê os 144 mil. Mas ele não entende, ele não sabe que são aquelas pessoas todas de branco. E ele, sem entender, sem saber, na verdade, um dos anciãos fala para ele: essas pessoas são as pessoas que vieram da grande tribulação, foram lavados no sangue do Cordeiro, estão alvos. Vejam o que diz no livro de Apocalipse. E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus por isso. Então, vamos ver o que diz Apocalipse 14, do versículo 6 ao 7. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno para proclamar. Então vai ter a evangelização, mesmo com a primeira besta e com a segunda besta. Vai haver a evangelização. E através dessa evangelização, realizada pelos 144 mil que fazem parte das 12 tribos, eles irão levar o evangelho do Senhor a todas as tribos, a
toda cidade, a toda nação, a toda aldeia, a toda vila, onde tiver alguém, onde tiver uma pessoa, seja na mata, seja na floresta, seja na caverna, vai chegar o Evangelho. Vai chegar. E também a palavra do Senhor fala que há duas testemunhas. Esses dois profetas, esses dois pregadores irão ficar, não profetas, perdão, mas esses dois pregadores irão ficar em Jerusalém, evangelizando lá. E também vai contar com um anjo eleito, onde esse anjo irá anunciar o Evangelho do Senhor, irá falar do Evangelho do Senhor, e muitos o verão voando e proclamando o Evangelho. Então, a salvação, sim, a salvação para todos na grande tribulação. Veja o que diz em Apocalipse, versículo 14, Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então vai ter essa equipe evangelizadora, os 144.000, para proclamar o evangelho a toda a nação, as duas testemunhas para pregar em Jerusalém e o anjo anunciando o evangelho do Senhor. E quando será o fim da grande tribulação? Bem, o fim será justamente quando o anticristo tiver cercado o povo de Israel. E quando acharem que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que é o fim, que acabou, a nação de Israel irá clamar ao Senhor, irá suplicar misericórdia. E Jesus dos céus ouvirá e agirá para salvar o povo de Israel. O povo seu, ele virá do céu. Veja o que diz a palavra do Senhor, Zacarias capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor: Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Glória a Deus. Então, aqui já vai dar início ao milênio. Então, o milênio é o próximo vídeo que nós iremos aqui trabalhar. Então, fiquem todos na paz do Senhor e não esqueçam de compartilhar o vídeo, de fazer comentários e se é novo no canal, se inscrever. Até o próximo vídeo. Fui!